É um grande prazer receber hoje, dia 10 de setembro de 2024, a eminente desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, para o programa História Oral. Nascida em 18 de março de 1963, em Anápolis, Goiás, a eminente desembargadora Diva Lucy formou-se em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, em 1985, e concluiu pós-graduação em Direito Constitucional no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, em 2012. Sua carreira no serviço público começou na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em que atuou como assessora de 1986 a 1989, credenciada pela Portaria PGR número 11, de 22 de setembro de 1986, do então Procurador-Geral do DF, desempenhou atividades de assistência a pessoas punidas por atos de exceção ou motivos políticos. Em maio de 1989, foi promovida ao cargo de promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, exercendo até abril de 1994. Em abril de 94, tomou posse como juíza de direito substituta no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em fevereiro de 96, foi promovida por merecimento a juíza de direito. Em fevereiro de 2020, foi promovida a juíza de direito substituta de segundo grau no Tribunal de Justiça. Em março de 2021, foi promovida a desembargadora do Tribunal de Justiça. Uma carreira vitoriosa, parabéns. A eminente desembargadora Diva Lucy também teve uma notável atuação na Justiça Eleitoral. Essa trajetória se iniciou em 2000, quando atuou como juíza eleitoral na 13ª Zona Eleitoral do DF. Foi desembargadora eleitoral substituta do TRE-DF entre 2017 e 2019 e, posteriormente, desembargadora eleitoral titular do TRE-DF de 2019 a 2021. Comandou o Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição do TRE-DF em 2019 e exerceu a função de ouvidora regional eleitoral em 2020. Uma carreira também belíssima na Justiça Eleitoral. Entre suas condecorações, venceu o concurso de monografia jurídica Santiago Dantas, promovido pelo governo do Distrito Federal, versando o tema Parcelamento do Solo no Distrito Federal. Recebeu a medalha do Mérito Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, TRE-DF, em 2018, e a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, no grau grão-colar, concedida em março de 2021. É uma honra contar com a presença de Vossa Excelência no programa História Oral, que fica aqui na história, a nossa filmagem, registrada para a eternidade, para todos conhecerem a eminente desembargadora Diva Lucy. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Desembargador Bellinati, eu agradeço muito o convite, é uma honra muito grande participar do programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e parabenizo a todos por essa iniciativa, porque a comunicação oral, ela aproxima, ela traz mais aconchego do que a linguagem escrita, que nosso tribunal já tem registrado. Mas a linguagem oral, ela aproxima, ela vai permitir que muitas pessoas tenham acesso
a uma forma de comunicação mais fácil para conhecer a identidade da magistratura do Distrito Federal. Então, parabenizo a Vossa Excelência e a toda a equipe por implementar essa iniciativa. Vamos começar falando pela sua origem. Você nasceu em Anápolis. Vamos falar da sua mãe, do seu pai. Você sempre viveu em Anápolis antes de vir para Brasília. Como é que foi a sua trajetória? Pode falar do seu pai, da sua mãe, um pouco da sua família. A minha família é do interior de Goiás. Eu nasci em Anápolis, a minha mãe é professora e o meu pai advogado, Francisco Faria Pereira, mais conhecido como Dr. Chiquinho. E o meu pai, ele foi a minha primeira inspiração para a área jurídica. E a minha mãe, como professora, também me inspirou muito pelo rigor, né? Era preciso que eu conhecesse, que eu lesse bons autores, Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, tudo que era assim para mim um absurdo. Eu falei, nossa, é uma leitura difícil, uma leitura complicada, mas eles me obrigaram a ler esses clássicos e hoje eu agradeço muito pelo ensinamento que me deram, porque a comunicação oral ela é muito importante, mas a comunicação escrita para nós é essencial, né? É preciso que a gente saiba dizer o que pensa, da forma como deve ser, pelas palavras, e isso nem sempre é uma atividade muito fácil. E os meus pais me impuseram essa disciplina e me impuseram a correção de procurar escrever bem e falar bem. Eu não sei se eu cheguei a atingir o objetivo deles, mas foi algo que eles me ensinaram, né? E você precisa saber se comunicar. E seu pai foi advogado em Anápolis ou em outra região? Ele foi advogado em Formosa. Formosa. Ele começou em Formosa, aí depois nós nos mudamos para Brasília e aqui ele prosseguiu. Mas você nasceu em Anápolis? Eu nasci em Anápolis. Seu pai morava lá nessa época? Não, é porque eu tive um irmão e ele faleceu. E aí a minha mãe ficou com medo de que eu nascesse em Formosa, que tivesse menos recursos. E aí, na época do meu nascimento, ela resolveu ir para Anápolis. Ah, para Anápolis. Mas a família morava em Formosa. A família morava em Formosa. Seu pai era advogado lá. E a sua mãe professora também. E a minha mãe professora. Era professora do Estado, da Prefeitura? Era professora do Estado de Goiás. Do Estado. E hoje ela é aposentada? Hoje ela é aposentada, depois ela veio para cá, fez concurso, passou a dar aulas aqui em Brasília. Aqui em Brasília. E o seu pai, ele é vivo, trabalha? Meu pai morreu. Faleceu? Faleceu de Covid, foi uma dos... Logo no início... Na época da pandemia? Na época da pandemia. Poxa, que pena. Época da pandemia ele faleceu. E você tem quantos irmãos da sua família? Nós somos 4. Esse irmão seu que faleceu, ele era já adulto ou ainda jovem, criança? Desembargador, ele faleceu, a minha família é do interior, né, e de muitos fazendeiros. Nós estávamos, eu não tinha nascido, mas meus pais estavam na casa da minha avó, em São João da Aliança. Meu avô passou mal. No dia em que meu avô morreu, o pai da minha mãe, 1 hora depois o meu irmão veio a falecer. Poxa vida. São João da Aliança. Mas que idade ele tinha? Ele tinha 1 ano de idade. 1 ano de idade. Foi no mesmo dia do falecimento do avô? 1 hora depois. São João da Aliança era uma cidade sem recursos. Não houve tempo de levá-los para que chegassem até Formosa, onde havia recursos, né, na área de saúde, mas, enfim, interior de Goiás, ainda mais naquela época, eram muito poucos. Então, de Formosa, sua família veio a Brasília? Exatamente. Veio para Brasília. Viemos para Você lembra o ano disso, quando que veio para Brasília? Olha, eu tinha 5 anos, eu nasci. 5. Então você é brasiliense, passou a vida aqui. E onde você estudou aqui no Distrito Federal? No Distrito Federal, eu comecei os meus estudos em Formosa, num colégio católico. Vim para o Distrito Federal e também, basicamente, toda a minha formação foi em colégios católicos aqui de Brasília. Colégios religiosos, né? E o que eu destaco dessa formação que eu tive, predominantemente em colégios religiosos, foi o ensino que eu aprendi, que meus pais já haviam me passado, da importância da disciplina e da correção.
porque os meus pais me ensinaram, e eu aprendi, né, nesses colégios também, que o excesso de liberdade, ele traz um mal muito grande, porque quem tem acesso a todas as opções, e todas as opções são admissíveis, perde o foco. A pessoa perde o direcionamento e perde a força para lutar por aquilo que quer, porque sempre tem uma outra opção. Então, a disciplina era um valor que eu devia preservar. E a correção também, tanto a correção no sentido, é bom saber corrigir, porque na correção você não precisa humilhar. E é bom saber ser corrigido, aprender a ser corrigido. Porque se você aprende o valor da correção, se você está no direcionamento errado, você passa a ficar certo. Então, né, é sempre um valor. E aí eu aprendi que eu tenho que ser orgulhosa. Como orgulhosa? Orgulhosa de sempre querer estar certa. Como? Se eu estiver errada, muda. Passa a estar certa que você vai continuar a estar certa. Agora, se eu não tenho a capacidade de ouvir uma correção, eu vou continuar no erro. Eu não vou ter a chance de me desviar para um caminho certo. Então eu estarei errada, né? Então você estudou em colégio católico? Estudei em colégio católico. Os nomes, você lembra dos nomes dos colégios? Eu comecei aqui no Colégio Notre Dame. Depois eu passei para o Colégio Maria Auxiliadora, aí depois eu passei para o Colégio Marista, e do Marista eu fui para o UNB. Para o UNB. E o que motivou você a fazer direito? Qual foi o incentivo? Seu pai? Meu pai. A inspiração foi o seu pai? A minha inspiração foi meu pai. Meu pai, ele era um excelente advogado, tinha uma escrita maravilhosa, ele escrevia. A linguagem dele escrevia com clareza, com beleza. Por exemplo, hoje eu não me acostumo desembargador a ver VC, né, nessa linguagem das redes sociais, VC, TB, eu não me acostumo com isso. E o meu pai gostava muito da língua brasileira. Ele era um amante de Machado de Assis, José de Alencar. Ele gostava, ele tinha prazer de escrever e gostava de escrever bem. E eu realmente ficava... Um talento especial. Ele era um talento especial, né? E gostava muito do direito. Então, a motivação para o direito foi o seu pai. Foi e o que você pretendia com o direito? Advogar ou já pensava em fazer concurso? Não, a advocacia ela nunca me atraiu, porque eu via as dificuldades do meu pai em explicar para o cliente que aquilo não era um direito, né? Que muitas vezes o cliente queria porque durante o período de estudo eu estagiei com meu pai e eu achava assim, eu falava, eu não quero passar por isso, porque o cliente chegava e queria que meu pai fizesse, como advogado, defendesse uma determinada posição. Meu pai dizia, mas essa aqui não pode, né? Isso aqui você pode ir até o limite. E o cliente insistia, ele queria que o meu pai pagava o que pudesse para ele poder seguir aquele caminho que era dele. Eu falei, não quero isso para mim. Não, eu quero fazer o que eu acho que é correto, sem necessidade de estar submetido a um cliente. Porque em determinado limite o advogado está, porque senão ele perde os clientes, né? Mas o meu pai, ele conseguia ir contornando essa situação com calma, com paciência. Eu falo, nossa... Você sentiu que a sua missão não era advocacia, então? A missão não era de advocacia. E o seu primeiro emprego foi com o seu pai no escritório dele? O meu primeiro emprego foi com ele. Depois eu passei a trabalhar na Procuradoria do Distrito Federal. Aí você já passou no concurso? Não, aí eu fui como assessora. Assessora, fui contratada. Exatamente, como assessora. E aí eu trabalhei na Subprocuradoria do Distrito Federal. Isso depois de formada, ou estudante ainda? Depois de formada. Formada na UNB. Na UNB. Logo que eu me formei, eu entrei como assessora na Procuradoria. E trabalhei justamente na Procuradoria de Parcelamento do Solo e também de Defesa do Meio Ambiente. Nessa Procuradoria, eu resolvi entrar para o Ministério Público, porque eu conheci a ação de grileiros de terras no Distrito Federal e fiquei impressionada com a capacidade que tinham essas pessoas de desvirtuar o direito. Eram pessoas extremamente
bem formadas, eram pessoas que tinham conhecimento da língua, tinham conhecimento de direito e atuavam de forma magistral para desvirtuar o direito, para fazer parecer que o que era errado estava certo, para fazer parecer que o que era injusto era justo, para fazer parecer que o que era ilegal era legal. E aquilo me impressionou, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ser promotora. Eu preciso ser promotora de justiça, porque o promotor promove justiça. E foi em que ano que você tomou posse como promotora no Ministério Público? Desembargador, perdão, eu não lembro, eu sou péssima com datas. A vida é assim mesmo, o tempo vai passando e a gente às vezes não consegue gravar as datas. Eu sou muito ruim com datas. Mas foi o primeiro concurso que você tentou e já foi aprovada? Tentei e fui aprovada. Mas os grilelos me ajudaram muito, porque a revolta tão grande com as distorções que eles faziam, né, no parcelamento do solo urbano, na degradação do meio ambiente, que eu falei, não, eu preciso ser promotora de justiça, eu preciso... Aí passei, estudei, graças a Deus passei. Mas ficou, quanto tempo você ficou no Ministério Público? Eu fiquei no Ministério Público uns 4 anos. 4 anos. Nós trabalhamos juntos, eu me lembro. Eu era juiz de direito substituto em uma vara de família e você era promotora dessa vara. E depois nós trabalhamos juntos na vara civil de Planaltina. Exatamente. Você promotora e eu juiz substituto. Agora, você sabe que de Vossa Excelência, o que eu jamais vou esquecer, nunca, foi quando eu entrei na magistratura. Porque quando eu entrei na magistratura, eu tinha muita insegurança de como fazer uma sentença. Como é que se faz uma sentença? Eu tinha estudado em todos os livros, todos os manuais, como se faz sentença, mas eu conversei com o senhor e disse, olha, eu estou com medo, não sei como fazer uma sentença. E o senhor, com toda a paciência, com todo carinho, parou o seu tempo para me dizer, olha, não se preocupe, você faz uma sentença desse jeito. Preocupe-se com o que é o direito, né? Veja a alegação dos dois, né? Veja as provas que tem, pensa no que é o direito, no que é certo e, né, com coragem vá e diga o que você considera que é certo, de acordo com a lei. E faça isso e não vai ter problema. Porque aí Vossa Excelência me ensinou, porque quando eu era promotora de justiça, eu me achava dona do mundo, e ficava zangada com os juízes, porque depois eu passei para o meio ambiente, para a promotoria do meio ambiente, e eu pedia liminares, os juízes não davam. Mas que absurdo, eu estou pedindo uma liminar aqui, né, para parar um loteamento, para acessar uma ação, né, predatória ao meio ambiente, e juiz não dá, que negócio é esse? Vou para a magistratura, porque lá eu vou dar essas liminares. Então eu dei um bom conselho para você, né? Olha, graças a Deus, hein? O melhor conselho. Obrigado. Porque Vossa Excelência me ensinou... Fico feliz de saber. Vossa Excelência me ensinou o que eram as amarras do direito. Vossa Excelência me ensinou que eu não podia fazer a justiça que eu queria, que era aquela que me empolgava. Não é a justiça que você quer. Por melhor que fosse a minha intenção, não poderia ser a minha justiça, tinha que ser a justiça da lei, né? Eram as amarras do direito. E se eu fizesse a justiça, o direito, ainda que não fosse aquela justiça por mim idealizada, seria muito bom, porque só assim eu preservaria o Estado Democrático de Direito. E eu nunca esqueci isso, essa é a lição que Vossa Excelência me deixou para o resto da vida, em tudo. Que bom, graças a Deus. Foi muito bom. Você ficou, então, no Ministério Público mais ou menos 4 anos. Isso. E você trabalhou em todas as áreas ali no Ministério Público? Família, solo, meio ambiente, criminal. No Ministério Público, eu fiz algo no Ministério Público que eu fiz também aqui quando entrei na magistratura. E graças a Deus eu fui ouvida tanto na magistratura como no Ministério Público. Porque quando eu assumi no Ministério Público, a gente vai, né, conversa com o procurador-geral para saber quais são as lotações. E aí eu falei para ele, olha, se o senhor me permite, eu assumi como promotora de justiça, eu não tenho condição de escolher. Eu não posso dizer, vou para aqui, vou para ali. Se o senhor quiser, pode me mandar para qualquer lugar.
Mas tenha certeza de uma coisa, se o senhor me mandar para o tribunal do júri, eu vou fazer o que melhor que eu puder, mas eu não vou ser a melhor promotora. Mande-me para qualquer outro lugar, que não seja o tribunal do júri. E aí sim. É uma área muito difícil. É Precisa uma ter área... vocação para isso. Precisa ter vocação. Eu falei, tribunal do júri não. Assim também, quando eu assumi aqui, a minha entrevista foi com o desembargador Jerônimo. E ele me perguntou, quais as suas preferências? Eu falei, desembargador Jerônimo, o senhor pode me mandar para onde o senhor quiser, porque eu não fiz concurso para escolher para onde eu vou. Eu fiz concurso para ser juíza de direito. Mas se o senhor esperar que eu faça um bom trabalho, eu vou fazer o melhor que eu puder. Não me mande para o tribunal do júri. Agora explica por que Ministério Público e depois concurso para juiz. Essa mudança de vida. O que aconteceu? Porque quando eu assumi a promotoria do meio ambiente. Na formação, na instauração da promotoria do meio ambiente, eu assumi. E era uma área nova, eram medidas novas, e eu estava muito empolgada. O Ministério Público colocou um assessor para trabalhar comigo, e nós começamos a pedir medidas liminares para fechamento de uma empresa que estava poluindo o rio, né, para suspender uma obra que estava degradando o meio ambiente, parar ou destruir casa, enfim. Nós começamos a fazer pedidos liminares muito arrojados, e os juízes não davam. E eu fiquei muito brava. Eu falei, que negócio é esse? Como é que os juízes não dão? Né? Tem que parar com isso. Eu falei, não, agora eu vou para a magistratura. Eu vou agora eu vou ser juíza para resolver. Eu vou ser juíza para resolver. Certo. Vou deferir todas essas liminares. Só que quando a gente senta na cadeira, e aí vem a sua lição, né? Promotor de justiça é uma coisa, juiz de direito é outra. O juiz de direito tem amarras que são postas pela lei. Sentou nessa cadeira de juiz de direito, né? E passou no primeiro concurso para juiz também? Graças a Deus. Menina estudiosa, hein? Parabéns. Graças a Deus. Muito estudiosa, competente, inteligente, capacitada. Mas porque, graças a Deus, eu sempre encontrei ótimas pessoas que me deram excelentes exemplos e me deram excelentes orientações para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho o melhor possível. É o exemplo, né? Como o exemplo que Vossa Excelência me deu, né? Eu não podia deixar de fazer o melhor porque eu tinha tido o melhor. E a posse para juíza, essa você lembra a data ou não? Já esqueceu? Desembargador, olha, eu tenho um problema com datas que é muito grave. Mas tá bom. Bem, e você foi trabalhar como juíza substituta. Qual foi a sua primeira experiência como juíza? Em que vara? Como juíza substituta, eu fiquei durante muito tempo cobrindo várias. Sim, a primeira nomeação foi para onde? Foi para a quinta vara civil. Sim, onde, de Brasília? Onde trabalha. Eu achei muito interessante, onde trabalhava o Dr. Walter Xavier. Sim. E me causou muito. Me surpreendeu bastante, né? Porque o desembargador Walter Xavier, ninguém conseguia ler o que ele escrevia. A letra dele era ilegível. Então, os processos, né? Nós repartimos os processos dele, cada despacho dele, cada decisão dele tinha uma etiquetinha com a secretária traduzindo o que ele tinha escrito. Olha só, a letra era letra de médico. Era uma letra ilegível, ninguém conseguia ler. Então, em todos os processos tinha um grampinho e ela escrevia, porque senão ninguém conseguia entender. Né? Olha só. Então, na quinta vara civil... Começou lá na quinta vara? Comecei lá na quinta vara civil. E depois da quinta vara civil, foi para onde? Você lembra? Depois da quinta vara civil... Ou uma trajetória como juíza substituta. Quanto tempo você ficou como juíza substituta? 2 anos. 2 anos, até ser promovida a titular. Até ser promovida como titular. Então, nesse período, você passou por várias jurisdições, ou não? Ou ficou mais aqui em Brasília? Eu fiquei mais aqui em Brasília, porque depois da quinta vara civil, eu fui para a primeira vara civil e fiquei
muito substituindo colegas que estavam em férias ou Certo. nessas substituições eventuais por aqui, né? Como juíza substituta, eu pouco andei pelas cidades satélites, pouco passei. E você tem alguma lembrança, algum fato nessa época de juíza substituta que você deixou no coração, até hoje você pensa no que aconteceu? Assim, alguma decisão polêmica, um fato chocante? Porque todo juiz tem sua história, né? Você pedir para contar, todo mundo tem muita história para contar. Tem. Você lembra de algum julgamento que mexeu com você naquela época, como substituta ainda no início da carreira, como juíza? Você já tinha uma experiência do Ministério Público, não era uma novata, mas como juíza, nesse período em que foi substituta, você lembra de algum processo? Eu lembro de um processo que foi bem interessante, era uma invasão de terra, era uma disputa de terra. E veio com um pedido liminar e a gente marcava aquelas audiências, né, para depois decidir a liminar, as audiências de justificação. E eu li o texto, bom, marca a audiência, marcamos, aí estava próximo, uns 2 dias antes da audiência, um advogado quis falar comigo. Não, claro, né? Aí chegou um advogado e me apresentou a decisão liminar pronta. Ele falou, está aqui. Eu falei, o que é isso? A decisão, para a senhora não ter trabalho. A senhora não precisa se preocupar, aqui a decisão está pronta. Eu falei, está pronta? Tá. Ele tinha a decisão pronta, um documento parecido com o tribunal, tudo formatado. Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando, é isso mesmo. Aí ele foi e falou, está aqui, não se preocupe, não precisa marcar a audiência, pode cancelar a audiência e é só assinar. Desembargador, eu olhei, eu falei, meu Deus. Não acredito. Eu não acredito no que estou ouvindo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? O que eu faço? Aí eu sentei, eu falei, por favor, sente-se. Aí eu sentei, aí eu comecei a folhear a decisão dele, né? E claro, estava deferindo a liminar. Eu falei, meu Deus, me ajuda, o que eu falo para ele? E aí, as palavras foram saindo, desembargador. Eu falei, desculpa, não vou poder assinar. Ele falou, por que não? Quanto a senhora quer para assinar? Aí eu falei, quanto eu quero? Ele falou, sim, quanto a senhora quer para assinar? Eu estou aqui com o meu cliente, eu ligo para ele agora, só a senhora dizer quanto a senhora quer. Eu falei, tá. Ele vai me dar o que eu quero. Vai. Então tá bom. Então, presta atenção e fala para ele o que eu vou querer. Eu não estou achando no código nada que me permita assinar um documento que o senhor traz para mim. Agora, se ele achar no código o artigo que diz que eu posso fazer isso aqui, eu assino na hora. Ele tem? Desembargador, esse homem levantou, ele bateu a mão na mesa e gritou, a senhora está brincando comigo. No que ele gritou, as pessoas em volta ouviram. E aí um secretário abriu a porta e falou, está tudo bem? Ele pegou o papel, saiu e bateu a porta. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Essa aí foi inesquecível. Sem lógica, crime, né? O que ele fez praticou um crime. Mas quando eu assumi, o desembargador Jerônimo, ele me falou, a senhora vai precisar ter muita força, porque a senhora é muito nova e muito jovem para exercer a magistratura. Se a senhora não tiver força e coragem, a senhora tenha cuidado. E eu me lembrei disso que o desembargador Jerônimo falou. E realmente eu acho que o fato de ser mulher e ser nova, de alguma forma, deu a impressão de que eu seria frágil, fraca, né? E essas investidas, elas aconteceram, né, algumas vezes. Bem, juíza substituta, depois foi promovida a juíza titular. Para onde? Eu fui para o Gama, primeira vara civil do Gama. Lá na primeira vara civil do Gama, eu passei experiências assim... Eu aprendi que eu pensava que o tribunal do júri era
o ambiente mais perigoso? Eu descobri que é o conflito de terras. O conflito de terras, ele envolve muitos interesses, né? E as pressões externas, elas são muito fortes. E lá no Gama, com muito conflito de terra, eu passei também por muitas situações semelhantes a essa. Como, por exemplo, de um advogado, havia uma invasão de terras e houve um pedido de liminar de desocupação. Como eu já conhecia, já tinha trabalhado na procuradoria, já sabia como é que os grileiros trabalham, eu pedi um oficial de justiça que fosse acompanhado de um policial verificar essa área da invasão. E eles foram. Eles foram e voltaram me dizendo: doutora, está cheio de D20 lá. Eles estão descarregando fogões velhos, lonas, panelas velhas. Eles estavam montando um teatro, como aparecer que pessoas humildes estivessem ali. Eu falei: não é possível. Ele falou assim: eles estão montando tudo para parecer que essas pessoas estão lá. É montagem. Aí eu falei: então tá bom, então vamos ver. E aí marquei a audiência de justificação, né, aquela audiência prévia. E marcada a audiência, eu estava trabalhando, desembargador, eu não sei como, de repente, um advogado simplesmente entrou na minha sala. Eu falei: meu Deus do céu, como é que esse advogado entrou aqui desse jeito? E aí a minha mesa ficava assim, tinha a parede, ele entrou por essa porta, não havia outras portas, né? Ele entrou e fechou a porta por trás. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Cadê meu secretário que não anunciou esse advogado, né? E aí ele falou: eu vim conversar com a senhora. Eu falei: bom, realmente nada normal, né? Aí eu falei: pois não, sente-se. Ele falou assim: não, só vim dar um recado. Conheço sua família, conheço seus filhos, sei onde a senhora mora. Não se envolva com esses problemas. Que loucura. Aí eu falei: qual o problema? O senhor está falando para eu não me envolver com o quê? O senhor disse para eu não me envolver com o problema, mas o senhor não falou qual. Se o senhor me explicar qual é o problema, provavelmente eu não vou me envolver, né? Aí ele ficou nervoso. Isso aconteceu na Vara Civil do Gama. Primeira Vara Civil do Gama. Aí ele ficou nervoso. E eu falei: por favor, sente-se. Mas isso, desembargador, eu procurava transmitir segurança, mas eu estava tremendo, né? Imagina. E aí ele falou assim: olha, eu não estou aqui para brincadeira, a senhora não se envolva com esses problemas de terra. Aí eu falei: por quê? Né? Como é que eu não vou me envolver com problema de terra? O senhor não entrou com processo? Foi o senhor que me envolveu. Então, eu não tenho como não me envolver, porque eu fui provocada. Aí ele falou assim: é um aviso que eu estou dando à senhora. Não se envolva com esses problemas de terra. E saiu. Quando ele saiu, eu tinha certeza que era da audiência de justificação, porque não havia nenhum outro processo que justificasse uma ação como aquela. E aí, quando ele saiu, eu procurei, o meu secretário não estava, de alguma forma, eles conseguiram levar todo mundo para a secretaria. Ninguém viu essa pessoa entrar, ninguém viu essa pessoa sair. Aí eu acionei a administração do tribunal. E aí eles quem é essa pessoa, como é que foi? Ninguém tinha visto esse homem entrar, ninguém tinha visto esse homem sair, mas eu dei as características dele. Descobriram que era um ex-delegado com várias acusações de assassinato, ocultação de cadáver, que tinha sido expulso da Polícia Civil e estava advogando. E aí eu descobri, né, que o juiz, para ser juiz, tem que ter coragem, tem que ter força. Mas foi também fundamental que a força e a coragem vieram também da administração, porque a administração me deu todo o apoio, falou: não, olha, vai ficar com segurança, o que precisa fazer? É isso que precisa fazer? Faça, que nós te damos apoio. Então, uma administração firme é
fundamental para a Tem que independência. apoiar o magistrado. Tem que apoiar. Principalmente no início da carreira. Exatamente. Mas ela tem que saber que a administração vai dar apoio para ele trabalhar com independência. Com independência. E assim o judiciário é independente porque é um corpo, né? À vista de todos somos o judiciário. E nós fizemos a audiência. Nessa audiência, eles não conseguiram provar e eu indeferi a liminar. Porque, na verdade, eles estavam invadindo, eles estavam se dizendo proprietários de um terreno que estava sendo invadido e queriam conseguir, com uma liminar, um título que aparentemente assegurasse a eles a posse da terra-terra. Deve ser. Para poder depois parcelar. Certo. Então, segunda vara civil do Gama e depois? Primeira vara civil do Gama. Primeira civil do Gama e depois? Aí eu fiquei lá até ser promovida. Aí eu fui para o juizado do... aí eu fui removida para o segundo juizado do Guará, juizado civil, né? Juizado especial civil do Guará. Foi uma boa experiência na vida também. Foi uma boa experiência na vida. No segundo juizado civil do Guará, eu descobri que a mulher, ela precisa de proteção, desembargador. Ela precisa, sim, de proteção. Ela muitas vezes é vista como frágil, mas eu descobri que também os homens precisam de proteção. Não são só as mulheres que precisam ser protegidas, os homens também precisam de proteção. Evidentemente, não só as mulheres. Não só as mulheres. Então, eu não sei exatamente em que medida a divulgação só da necessidade de proteção à mulher é um benefício, porque eu vejo muitos homens desprotegidos, porque há muitas mulheres que falseiam a verdade, que enganam, que ludibriam. E eu vi isso muito no juizado. De uma forma, por exemplo, uma senhora, ela entrou com uma ação pedindo uma indenização contra um namorado dela, enfim, ela disse que foi enganada, estava pedindo indenização, né? Mas a história dela era muito emotiva, sem provas, né? E ela ficou muito revoltada comigo, porque ela acreditava que eu, como mulher, tinha que acreditar na história dela e condenar o ex-namorado dela. Eu falei, olha, eu sou juíza de direito, né? Eu acredito, eu não vou desacreditar do que a senhora está me dizendo, mas eu não vou partir do pressuposto de que porque a senhora é mulher, a senhora está dizendo a verdade. É preciso que a senhora prove minimamente o que está dizendo. E ela ficou muito revoltada comigo. Eu falei, prove o que está dizendo. Ela, não sei se eu posso contar, mas sem dizer os nomes eu posso contar. Ela dizia que estava sendo despejada pelo ex-namorado do lugar onde ele teria cedido a ela. E aí que o namorado concordou em que ela permanecesse ali, sem pagar aluguel, sem pagar nada, desde que ela concordasse em ter relações com ele, o advogado e o síndico do prédio. Que loucura. Ela disse, como é que se aceita uma acusação dessa natureza, sem prova? Né? E ela dizia que não tinha nada a pagar porque estava tudo pago, porque ela tinha tido relação com o advogado, o síndico e o namorado. Eu falei, olha, a senhora precisa da prova do pagamento, isso não é prova de pagamento. Ela ficou revoltada, porque eu era obrigada a entender que, como mulher... Ou acreditar na versão dela. Acreditar na versão dela. Eu falei, não posso. Não posso. Como juíza de direito, eu tenho que ser imparcial. Porque a senhora é mulher, não quer dizer que a senhora esteja certa. A senhora está submetida à mesma regra que ele, como homem, está. Assim como ele tem que provar, a senhora também tem que provar. Eu não posso reconhecer o seu direito só por conta da sua palavra, como eu não reconheceria o dele por conta da palavra dele. Desembargador, eu respondi 3 PAs por causa disso. Olha só. Sabe? Mas, enfim, são vivências muito importantes, né?
porque a gente tem que realmente buscar elementos mínimos de prova, porque a pessoa pode estar mentindo. E pode estar mentindo, e pode estar acusando falsamente, e pode estar dando um falso testemunho. E, como o senhor me disse, a única forma de ser justa é observar as amarras da lei. Ainda que eu acreditasse nela, ainda que a versão dela fosse minimamente verossímil, se ela não tivesse um mínimo de prova, eu não poderia ajudá-la. E do Guará, você foi para onde? Do Guará eu fui para a vara de precatórias. Na vara de precatórias eu passei até subir a desembargadora substituta. E nessa vara, o que chamou a atenção na vara de precatórios? Foi difícil trabalhar lá ou não? A matéria não, a vara complexa? A vara de precatórias é uma vara tranquila, mas é uma vara que dá um conhecimento a respeito de todo o país, porque nós recebíamos precatórias do país todo, né, para ouvir testemunhas, e a gente tem uma noção, por exemplo, eu peguei precatórias para ouvir pessoas aqui em Brasília sobre um conflito entre índios lá em Roraima. Então, lá em Roraima, uma senhora, ela estava processando um índio que entrou na casa dela e a violentou, depois saiu, pegou a bicicleta, foi comprar carne, entrou na casa da outra pessoa, violentou, saiu, comprou pão, entrou na casa da outra pessoa, violentou, saiu, comprou não sei o quê, e esse índio era marido da filha dela. E ela não estava reclamando porque ela foi violentada, porque ele, como índio, ele tinha direito de fazer aquilo. Ela estava reclamando porque ela tinha 83 anos e ela ficou machucada. E isso me causou assim uma surpresa enorme, né? Da diversidade de cultura, porque o foco dela não era o fato dela ter sido violentada, mas a violência que ela viu não foi dela ter sido obrigada a manter relação sexual com ela, foi porque ela se machucou. Ela tem 80 anos, ela se machucou. Ou seja, se ela não tivesse se machucado, estava tudo bem. Então foi um conhecimento que eu jamais imaginava de diversas culturas que esse país tem. Sabe? Então, eu vi precatórias dizendo, né, tratando de conflitos de indígenas em Roraima, de muito abuso sexual de menores, porque eu pensava, abuso sexual de menor é algo que é mais comum nas pessoas com menor condição financeira. Não. Eu vi muitos em todas as camadas. Em todas as camadas, em todos os lugares. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Essa história que você está contando mostra que nós vivemos o drama da sociedade. Essa miséria humana, essa tragédia, esses conflitos, esses crimes. Nós passamos por isso, quer dizer, nós vivenciamos e sofremos, não é verdade? Sofremos. Então, você está aí lembrando fatos passados, significa que você sofreu muito com esses fatos, não é verdade? Sofri muito. Então, nós, magistrados, temos esse sofrimento de tanta tragédia que a gente vê na sociedade. Mas é a nossa missão. É a nossa missão. De solucionar esses conflitos. E eu vi também, é engraçado, mas na vara de precatórias eu tive muita essa percepção de como as pessoas nos veem. Elas têm também uma confiança muito grande na magistratura. Acham que nós somos capazes de resolver o problema dela. Até aí, tudo bem. Mas muitas não querem a aplicação do direito da lei. Muitas não querem o Estado de Direito. Muitas querem o meu direito. E
E uma das grandes dificuldades, né, é fazer que as pessoas entenderem que o meu direito é também o meu dever de respeitar o outro. Porque não tem direito sem dever. São duas faces da mesma moeda. Se eu abuso do meu direito, eu estou ofendendo o direito do outro. Com certeza. Né? Então, aí a gente volta lá no início, né, da disciplina, do limite, porque a liberdade ela não pode ser absoluta, porque senão eu interfiro no direito do outro e faço com que ele ofenda o direito, viola o direito dele, porque eu deixei de cumprir o meu dever, mas eu quero que ele cumpra o dever comigo. Então, se me agrada, né? Bem, você ficou nesse período, um período na vara de precatórias, e depois, qual foi a Depois eu vim a subir próxima? A juíza substituta de 2º grau. E quando eu entrei, eu assumi, esse eu me lembro, foi em março, foi em fevereiro eu assumi como juíza substituta de 2º grau. Salvo engano, em março veio o decreto de fechamento de tudo por conta da pandemia. E aí foi uma fase difícil, porque eu tive que montar um gabinete distante de todo mundo. E aí eu descobri a importância da comunicação oral. Tá certo, é isso mesmo. Porque a presença, o contato físico, ele faz muita diferença. Ainda que nós pudéssemos nos comunicar por meio virtual, não é a mesma coisa. Né? Trabalhar com equipe de forma presencial é mais fácil divulgar ideias, dá mais tranquilidade a todos para, tendo uma dúvida, né, falar, mas como é que é? Ou sugerir, e o contato esse contato virtual, ele de alguma forma intimida um pouco, ele impede que a comunicação ela seja mais ampla, porque eu não posso trocar uma ideia com um enquanto o outro troca uma ideia com o outro, porque senão interfere, um de cada vez. Né? No ambiente presencial, a comunicação ela se desenvolve de forma mais fluida, mais... Né? Estou de pleno acordo. Então, tem a vantagem, né? E tem a desvantagem, e aí eu acabei descobrindo que o melhor preserva o sistema virtual, né? Porque ele traz muitas vantagens, mas tem que conciliar os dois, porque senão muita coisa se perde. É verdade. E você, como juíza de 1º grau, ficou quanto tempo? Até ser subir a desembargadora. Promovida a desembargadora titular. Mais ou menos 3 anos. E trabalhou em que setor no tribunal? Quais turmas? Você, nesse período, como juíza de direito substituta de 2º grau? Eu entrei na 1ª turma civil e lá estou até hoje. Ficou na turma civil? Fiquei na 1ª turma civil. Se especializou, então, em turma civil? Fiquei em turma civil. Na turma criminal, eu passei poucas vezes em convocação, né? Foi. E na turma civil, você, promovida de desembargadora titular, aí você não, essa data você lembra, né? Não pode esquecer essa data, hein? Desembargador, então vamos mudar a pergunta. Você já é desembargadora titular há quanto tempo? Pronto, muda a pergunta. Aí você vai conseguir responder. E eu preciso ficar devendo essa. Mas eu acho que são 3 anos. São 3 anos, eu acho. Eu acho que são 3 anos como substituta. E agora vão completar 3 anos como titular. Mas eu me permito... Olha aí, tá certo. Eu me permito depois fazer uma retificação, porque realmente eu tenho um problema sério com datas. Tá certo, muito bem. E na turma civil, qual o julgamento assim, que mexeu com você? Tem algum ou não? Você poderia falar? Na turma civil, uns julgamentos que me chamam muito a atenção até hoje são dessas ações predatórias. Porque nessas ações predatórias, por exemplo, a quantidade de pessoas que entram com ações contra o banco, dizendo que não foram enganadas ao tomar um empréstimo, que não tomaram aquele empréstimo. E quando a gente vai investigar, estudar bem o processo, a gente vê que, na verdade, não é assim. Muitas vezes é um idoso
que, confiando em alguém da família, disponibiliza o cartão para que essa pessoa possa atender os interesses dele pela dificuldade de sair de casa, de ir ao banco. Essa pessoa abusa financeiramente do idoso e aí depois vem um advogado que diz, não, olha, não conta isso, né? Vai ficar assim, né? Que o banco que te enganou. Então, é uma realidade social de desproteção do idoso encoberta por uma demanda predatória que quer resolver um problema da forma errada, acusando o banco de ter feito, de ter prestado defeituosamente um serviço porque não informou, porque não esclareceu. Realmente o idoso não sabia. Mas ele não sabia por quê? Porque não foi ele quem fez o empréstimo, não foi. Mas quem fez foi, muitas vezes, um parente, uma pessoa muito próxima a ele. E o idoso ele fica desprotegido, porque ele tem, muitas vezes, um nome negativado, ele tem nenhuma outra possibilidade de pegar empréstimos, enfim, ele sofre todas as consequências negativas, né? E o parente se aproveita da fragilidade. Então, infelizmente, a gente vê essa situação, né? Vê. Então, assim... Infelizmente. A causa primeira dessas demandas predatórias é uma coisa que até hoje me causa preocupação, né? Porque eu não posso dar um ganho de causa para um idoso porque eu vou incentivar a malandragem daquele parente, daquela pessoa próxima a ele, que usou o idoso para conseguir um objetivo ilícito. Mas como fazer? Como resolver isso? Temos que estar atentos para a solução desses litígios. Mas, graças a Deus, o tribunal está atento, porque, né, tem agora um núcleo voltado para a proteção do idoso. E esse núcleo, eu acho que ele vai ter condições de ir mais a fundo nessa violência financeira que é praticada contra o idoso. E aí vai ser o elemento principal para nós desbaratar, né, essa rede de demanda predatória que tem como origem essa exploração. É verdade. Turma civil e uma grande experiência na justiça eleitoral. Queria que você falasse também dessa vivência. A justiça eleitoral é apaixonante. É maravilhoso a justiça eleitoral. Eu confesso que no tempo de faculdade, pouco eu estudei sobre direito eleitoral. Me interessei e comecei a estudar direito eleitoral quando fui para lá. E é fantástico, é fantástico. O que mais me impressionou foi a capacidade que tem, né, os magistrados e servidores que integram a justiça eleitoral de se dedicarem tanto, porque as condições elas não são as melhores, né? Falta muita coisa. Você ficou quanto tempo lá no Tribunal Regional Eleitoral do DF? Você ficou 2 anos como titular, né? 2 anos como titular, 2 anos anteriores como 1 ano e meio anteriormente. Você passou por período eleitoral? Passei por período eleitoral. Ajudou a organizar eleições? Ajudei a organizar eleições. E vi o esforço de todos com um único objetivo, né? Fazer com que as eleições elas se transformem de forma segura, né? Que sejam eleições legítimas. E é um esforço heróico, que ninguém, quando, né, vai às urnas, vai a um colégio eleitoral e vê tudo transcorrer normalmente, ninguém pode imaginar todo o trabalho que antecede aquele momento. É uma boa experiência, única na vida, né? Única. Porque você passa pela justiça, depois não volta mais. A não ser como presidente do tribunal ou vice e corregedor. É verdade. Eu fiquei 2 anos como presidente do TRADF e foi um período muito feliz da minha vida. É muito, muito instigante. A justiça eleitoral é muito... Vamos falar da vida acadêmica. Você já é professora ou já foi professora? Ou sempre se dedicou mais ao trabalho? Aqui no Ministério Público e no tribunal. Eu sempre me dediquei mais ao trabalho porque eu tenho uma filha que tem autismo.
Então, eu tenho muita dificuldade de me dedicar a outras mais à atividades. família. Porque Você ela tem precisa... quantos filhos? Eu tenho 3. 3 filhos. Três filhos. Qual os nomes dos filhos? Tenho o Matheus. Tem quantos anos o Matheus? 28. E 18 anos? 28. 28. A Tami e a Ariane, que tem 27. E a Ariane, ela tem autismo. Ela tem autismo. E os seus filhos optaram pelo direito ou estão fazendo, ou já fizeram outro curso? Optaram pelo direito. O Matheus e a Tami fizeram direito. E já estão trabalhando na área? A Tami, ela está estudando para concurso, o Matheus advoga. Está advogando. Está advogando. E em qual área que ele está tributário. Advogando? Tributário, é uma área difícil. E a Tami, ela no tempo em que eu estava na Justiça Eleitoral, muitas vezes ela ficava estudando na biblioteca enquanto eu estava lá e ela se encantou pela Justiça Eleitoral e quer fazer concurso para o TRE. Muito bem, felicidades para ela. Qual é o projeto de vida daqui para frente da eminente desembargadora da nossa querida desembargadora Diva Lucena? Qual é o seu projeto, seu sonho? O que você espera? Porque você é jovem ainda, uma menina ainda, ela é jovem, tem muita vida pela frente aqui no tribunal. Você tem algum projeto ou está pensando ainda o que vai fazer ou vai continuar na primeira turma civil, se pretende ir para o crime? O que você está pensando? Desembargador, o crime, eu tenho muita dificuldade no crime porque pouco tempo que eu passei como promotora em vara criminal, como Vossa Excelência falou, eu sofri muito. Ver aqueles processos criminais, né? A gente vê o pior do ser humano, né? A gente vê a maldade que pode haver no ser humano e a gente fala, como que a pessoa pode, né, chegar a esse nível? Como pode ser chamado de ser humano uma pessoa que tem coragem de maltratar outra dessa forma? Então, o crime, ele me abala muito. Eu pretendo continuar em vara civil, se for possível. Se houver a possibilidade de especialização, né, de turmas especializadas, aí, né, para mim vai ser muito bom. Mas, como eu tenho a Ariane, que tem autismo, eu tenho muita dificuldade de me ausentar muito de casa e deixá-la sozinha. Então, eu gostaria muito de dar aula, mas já dei aula aqui na Escola da Magistratura, mas eu volto para casa e ela está assim, tão sozinha. Realmente, né? Precisa de cuidados especiais da mamãe. Agora, o que me preocupa ultimamente, em relação ao futuro da magistratura, é o uso da inteligência artificial. Porque o uso da inteligência artificial para acelerar processos burocráticos é excelente, mas o uso da inteligência artificial para decisões me preocupa muito, porque eu sempre ouço notícias a respeito da evolução da inteligência artificial, do desenvolvimento, quanto ela é perfeita. Eu só ouço muito pouco e gostaria de ouvir mais. Qual trabalho está sendo feito para selecionar servidores que vão buscar as informações necessárias a alimentar a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial é alimentada por dados. Esses dados vão ser buscados por quem? Quem vai alimentar? Como esses dados serão buscados? Porque se quem buscar esses dados, que alimenta a inteligência artificial, buscar dados falsos, buscar dados incorretos, o resultado vai ser grave. E até descobrir que o resultado é incorreto. Quanto mal não pode haver nisso? Precisamos da inteligência artificial, mas não podemos esquecer que se trata de uma ferramenta de auxílio para a nossa produção. Não podemos colocar para fora o sentimento humano. Eu dou um exemplo. Você alimenta a ferramenta com os dados fatos criminosos. Um exemplo. De repente vem a sentença, em 1 minuto vem a sentença.
condenando o réu a 10 anos de prisão. Então, o magistrado tem que ficar atento para olhar se essa decisão está correta. Às vezes o réu poderia ser condenado a 4, 5 anos de prisão e a máquina está condenando a 10 anos. Ou seja, está distanciando-se do sentimento humano, da realidade. Exatamente. Então, esse é o perigo. Ela é uma ferramenta que tem que ser muito bem utilizada para não virar apenas um robô na solução dos problemas. É verdade. Eu estava vendo nos Estados Que a Unidos... máquina não tem sentimento humano. Não tem. Nos Estados Unidos, eles implantaram a inteligência artificial na fase de execução de sentença para que, por inteligência artificial, fossem decididos quem teria direito à liberdade provisória e quem não teria. E aí, depois de muito tempo, fizeram um estudo para ver como a inteligência artificial havia se... o emprego da inteligência artificial havia... proveito, né, do emprego da inteligência artificial. E aí descobriram o seguinte: quem alimentou os dados para uso da inteligência artificial isso aconteceu em Manhattan. Quem alimentou os dados da inteligência artificial incluiu dados que colocavam sempre um determinado setor onde vivia a maioria negra e pobre como dados negativos. Então, todas as pessoas que moravam naquela região dificilmente conseguiam uma liberdade provisória, ainda que elas tivessem cometido um crime de menor gravidade. Colocaram o racismo na máquina. Colocaram. A discriminação. Discriminação por cor, porque era um bairro eminente negro, mas haviam também pessoas brancas, mas quem quer que morasse naquele bairro não conseguia liberdade provisória. Outras pessoas que residiam em outros bairros de Manhattan, elas conseguiam a liberdade provisória, independentemente da gravidade do crime, porque a inteligência artificial foi alimentada com dados que consideravam como de extrema gravidade tudo que viesse daquela região. Essa gravidade não era apontada pelas informações para qualquer outro crime cometido nas outras regiões. Por isso que nós precisamos usar a inteligência artificial com muita prudência. Exatamente. Outra experiência foi no Canadá. Eles não conseguiram resolver isso até hoje. A inteligência artificial utilizada na área de segurança. Havia uma região lá de Quebec, uma região antiga, ela estava abandonada. Setor de imobiliário descobriu aquela área e renovou, construiu prédios maravilhosos, e pessoas, né, de maior poder aquisitivo foram para lá. E ficou um espaço onde ficavam pessoas mais pobres, né, enfim. E aí, para a segurança, a inteligência artificial mapeou toda aquela área como uma área de perigo. Então, a cada vez que qualquer pessoa saía daquela área e entrava nessa nova área, era acionada a polícia. E eles vinham para abordar aquelas pessoas. Essas pessoas, elas moravam aqui e trabalhavam aqui, por exemplo. Elas não podiam atravessar esse bairro. Elas eram impedidas de atravessar esse bairro, por quê? No sistema de inteligência artificial, aquele local era um local de risco. Era um local de risco para toda a população nessa área. Então, eles tinham que dar uma volta enorme para poder chegar ao trabalho, porque nessa área eles não atravessavam. Não atravessam até hoje. Então, temos que refletir sobre essa situação e realidade, né? Tem que... Para não acreditar cegamente no que diz a máquina. Exatamente, porque... E aí eles disseram, o erro ou a dificuldade está quem coleta os dados para alimentar a inteligência artificial. Quais informações, quem verifica se as informações que são coletadas, elas são verídicas, elas são suficientes, elas não... Porque essa verificação é fundamental, porque dela depende o resultado do emprego da inteligência artificial no processo decisório.
Eminente desembargadora Dilma Lucia, eu vou insistir numa pergunta aqui. De data, não. Não, vou insistir. Qual é o sonho que está aí no seu coração, que falta realizar? Um sonho no meu coração, desembargador. Eu queria, um dia, fazer as pessoas entenderem, porque eu acho que hoje o mundo está muito mudado. Eu me sinto velha hoje, porque os meus conceitos eles já não servem mais. Mas nada, você é uma jovem desembargadora. Eu queria um dia, um sonho realizar, ver as pessoas entenderem o que é respeito. Porque hoje todo mundo se melindra por muita coisa, todo mundo se acha desrespeitado por tudo, todo mundo tem muitos direitos e não se lembra dos deveres que tem. Porque eu quero ser respeitado, eu não quero que ninguém me desrespeite, mas eu tenho a obrigação de respeitar também. Justamente. Né? Eu quero que o meu direito seja preservado, mas eu tenho a obrigação de respeitar o direito do outro. Isso me impõe limites. Então, hoje eu tenho receio pelos meus filhos, eu tenho receio pelo futuro deles, porque eu vejo uma sociedade com muito direito, eu vejo uma sociedade muito ansiosa de uma liberdade absoluta. Isso não existe. Porque a liberdade ela só existe com disciplina, porque senão eu perco. Né? Então, se eu quiser usar droga, eu vou usar. Mas eu vou ver depois, como eu vi no juizado várias vezes, quem começou usando droga socialmente, depois perdido. Né? Com necessidade de internação em clínica, porque a família não consegue mais conviver com aquela pessoa, a pessoa perdeu o trabalho, perdeu os amigos, perdeu tudo, perdeu a cidadania, deixou a condição de pessoa humana. É preciso que a mãe venha ou um parente venha pedir uma internação compulsória, porque a pessoa não tem mais controle sobre ela mesma. Então, o meu sonho é que, não sei se está errado, mas o meu sonho é que os conceitos que eu aprendi voltem a ter valor, porque eu não acho que os meus conceitos estão errados. Eles impõem limites, mas os limites que me foram impostos pelos meus pais, pelos colégios onde eu estudei, eles me fizeram crescer, eles me fizeram desenvolver as minhas capacidades. E hoje eu vejo as pessoas não se desenvolverem. Eu vejo as pessoas não têm coragem de desenvolver as próprias capacidades, porque isso implica luta, né? Força de vontade. E qualquer coisa é muito para impedir que a pessoa siga em frente. Então, o meu sonho é que os meus filhos possam viver num mundo melhor. Né? Um mundo melhor. Um mundo melhor. É o que nós queremos. É o que nós queremos, né? Para os meus filhos, os meus netos. E hoje eu receio. Eu receio pelo que eu vejo. Eu receio há uma retórica muito bonita a respeito de liberdade, de direitos, mas não passa de retórica vazia. Porque... Muito bem. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família e pela missão e pela belíssima carreira de vida que você tem. Felicidades para você, para sua família, seu trabalho. Eu agradeço muito. É uma missão maravilhosa que você recebeu de Deus, para sempre servindo ao próximo, com amor e carinho. Muito. E simpatia e sorriso. Eu agradeço. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui. Foi um prazer. Então, nós vamos encerrar a entrevista. Muito obrigado para você, um abraço para você, viu? Muito obrigada, desembargador. Parabéns pela belíssima entrevista que vai ficar na história do nosso tribunal, à disposição no canal do YouTube e também a transcrição na memória do nosso tribunal. Tenho certeza que muitas pessoas vão acompanhar essa belíssima história de vida e a sua entrevista maravilhosa. Eu agradeço. Muito Parabéns, obrigada. Viu? Muito obrigada. Felicidades para você. Pela iniciativa. Obrigado.